Hi everyone, aqui é o professor Marcelo do Inglês para Vencer e hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma prática de como responder perguntas que envolvem pronomes em prova de proficiência, vestibular e Enem. Então, para começar a aula, eu vou ler a história aqui com vocês, vou dar uma explicação, depois eu já vou entrar nas dicas e responder as perguntas, ok? Então, me acompanhe aqui. Olympus Internet Café. Então, é uma lanchonete chamada Olympus Internet. Então, eu vou ler aqui o diálogo, vocês me acompanham. Hi, Frank. Looks like business is good today. Yeah, and we've had some famous customer. Pandora was checking the latest blog posts. Bloggers blame her for everything since she opened that box. Atlas has been looking at magical sites. His shoulders must be sore again. Aphrodite is launching a dating site. And over there, Narcissus has been online all day. Go tell him to let somebody else take a turn. Give me a few minutes. I just want to Google myself one more time. Então vamos lá. Então aqui no começo está Hi Frank. Oi Frank. Parece que o negócio tá bom hoje. Sim. E nós temos alguns clientes famosos. A Pandora está verificando os últimos posts no blog. Os blogueiros culpam ela por tudo desde que ela abriu a caixa. O Atlas está verificando sites médicos. Parece que o ombro dele está dolorido novamente. A Afrodite está lançando um site de namoro, de encontro. E lá, o Narciso está online o dia inteiro. Vai dizer a ele para deixar outra pessoa também usar o computador. Me dê alguns minutos. Eu apenas quero me procurar no Google mais uma vez. Então, pessoal, aqui eu tenho him, que é o oblíquo, o e lo, ok? Estou me referindo a ele. Aqui eu tenho myself, que é o pronome reflexível mesmo. E aqui o I, eu tenho um pronome pessoal eu, ok? Agora vamos responder as perguntas. Então, pessoal, qual que é a dica? Sempre que você for responder qualquer pergunta que envolva pronomes pessoais, em primeiro lugar, analise o contexto no qual ele está inserido. Segundo lugar, faça uma pergunta. A quem se refere esse pronome, tudo bem? Ao responder aqui as perguntas, eu vou aplicar essa técnica aqui com vocês. Então, primeiro, entendi aqui o contexto, eles estão no café, que é uma lanchonete chamada Olympus Internet, eles estão discutindo. Aqui nós temos alguns personagens realizando algumas ações online, tudo bem, no computador. Então, primeiro, her. Aqui se refere os pronomes em destaque no texto. Os pronomes estão destacados. Então, her, esse pronome her, que é o oblíquo, o que eu faço? Então, vamos juntos aqui. Eu analiso o contexto no qual ele está inserido, tudo bem? Então, aqui eu estou falando sobre quem? Ó? Nós temos alguns clientes famosos. Pandora estava checando os últimos posts no blog. Os blogueiros culpam ela. Então, quando eu falo os blogueiros culpam ela, ela quem? Quem é a pessoa que está envolvida aqui no contexto? É a Pandora. Então, esse her aqui seria Pandora. Então, vamos lá. She opened that box. Então, assim, ó, os blogueiros culpam ela por tudo desde que ela abriu aquela caixa. Então, quando eu falo she, eu estou me referindo a quem? A Pandora. Por quê, professor? Ela é a pessoa a qual eu estou me referindo dentro deste contexto, ok? Então, Pandora. Agora vamos procurar him. Então, em primeiro lugar, eu vou analisar o contexto. And over there, lá, Narcissus has been online all day. Go tell him to let somebody else take a turn. Então, lá o Narciso, ele está online o dia inteiro. Diga a ele para deixar outra pessoa usar o computador também. Então, diga a ele. Quando eu falo ele, estou me referindo a quem? Narcissus. Por quê, professor? Narcissus é a única pessoa que está aqui dentro desse contexto, tudo bem? Então, quando eu falo diga a ele, eu estou falando diga ao Narcissus, ok? Agora o próximo, his, que é o possessivo dele, né? Então, vamos verificar. Aqui, ó, Atlas has been looking at medical sites. His shoulder must be sore again.
Então, os ombros dele devem estar doloridos novamente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, como eu disse para vocês, é analisar o contexto. Segundo, procurem pistas no texto, pessoal. Aqui, no caso, eu tenho um desenho. Tá vendo esse símbolozinho de dor aqui? Tá saindo do ombro de quem? Do Atlas. Além disso, está escrito aqui no contexto também Atlas. Então, quando eu falo ombro dele, estou me referindo ao ombro do Atlas. Então, sempre faço a pergunta, achou o contexto? Faço a pergunta dentro do contexto de quem que é o ombro. O ombro é dele. Quem é esse dele? Do Atlas, ok? Agora, myself, que é o pronome reflexivo, eu mesmo. Então, aqui nesse último quadrinho, né? Give me a few minutes. I just want to Google myself one more time. Então, me dê alguns minutos. Eu só preciso procurar por mim mesmo no Google mais uma vez. Então, eles estão se referindo a quem? Quem é esse I aqui? Ó? Vamos voltar no contexto para entender quem é ele. And over there, Narcissus has been online all day. Go tell him to let somebody else take a turn. Então, aqui é o Narcissus. Narcissus, que está no computador o dia inteiro. A pessoa foi lá, pediu, né, para usar. Ele falou, não, me dá só mais um minuto, que eu ainda estou tentando me achar no Google. Porque ele se acha, né, literalmente. Então, Narcissus. Então, quando eu falo, I just want to Google myself, é o Narciso que está aqui. Porque é ele que está usando o computador, tudo bem? Então, para descobrir que era o Narciso, o que eu fiz? Eu voltei no contexto. Se você aqui no contexto não tem a palavra Narciso nesse quadradinho, então eu vou no anterior para descobrir a que eles estão se referindo. No caso aqui, estão se referindo ao Narcissus, ok? Pessoal, não vou fazer tradução porque não vai dar tempo, tudo bem? Eu só vou dar uma geral para vocês, né? Aqueles parágrafos ou frases que nós precisamos voltar para poder entender o pronome, o que quer dizer. Então, eu vou ler o texto para vocês praticarem a pronúncia, tá bom? Science and technology. British parents may find it difficult to help their children with their science and technology homework. Since the implementation of the national curriculum in the late 1980s, the teaching of these disciplines has changed radically. Science is no longer presented as physics, chemistry, and biology to be learned per old-fashioned, but as a practical discipline requiring communication skills and the application of knowledge and understanding. People learn to communicate, whether working alone or contributing to a group effort. They learn research skills, such as the use of reference materials. They practice gathering and organizing information from different sources. They develop the ability to record and report, as well as to translate information from one form to another to suit a particular audience or purpose. Familiarity with computers is now essential, as pupils are expected to use spreadsheets and databases for collecting and presenting information. Technology, which was previously encountered as an option at secondary school between 5 and 16, as in science, the new approach is based on practice. Pupils are encouraged to identify opportunities for design and technological activities, and to express them verbally. They learn these abilities in the contexts of home, school, recreation, community, and also business and industry as they approach school leaving age. They also learn to generate designs, to plan and make things using appropriate resources, and to evaluate the processes, products, and effects of their design and technological activities. Computer literacy from an early age and the ability to use suitable software applications, such as computer-aided design programs, now form important parts of the technology syllabus. Então, pessoal, o que esse texto está falando praticamente? Esse texto ele fala sobre tecnologia, ok? Fala sobre o aprendizado de tecnologia entre as crianças e os jovens, os adolescentes na escola, ok? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar ao que se refere cada um desses pronomes dentro do texto. Eu não vou traduzir, como eu havia dito para vocês, eu só vou analisar o contexto no qual cada pronome está inserido para a gente buscar o que cada um se refere, ok? Então, primeiro aqui, there na linha 1. O que significa esse there na linha 1?
Vamos junto. British parents may find it difficult to help their children with their science and technology homework. Então, os pais britânicos acham difícil ajudar seus filhos com seu trabalho de ciência e tecnologia. Então, prestem bem atenção. Então, quando eu falo their children, their science and technology homework, esse their children, quando eu falo o filho deles e o trabalho, a lição de casa de ciência deles, eu estou me referindo a quem, pessoal? O filho deles. Os pais britânicos, tudo bem? Então, sempre quando você estiver descobrindo ao que se refere tal pronome, faça sempre a pergunta dentro do contexto. Ao que se refere? Quando eu falo filho deles, quando eu falo lição de casa deles, estou me referindo a quem? Aos pais britânicos. Por isso que você precisa estudar o contexto no qual ele está inserido antes de decifrar ou de encontrar o significado dos pronomes. E faço a pergunta também, que ajuda os filhos de quem? O trabalho e a lição. O trabalho de quem? Pessoal, então agora eu só vou analisar o contexto onde está o there e o there para entendermos o que significa, tá bom? British parents may find it difficult to help their children with their science and technology homework. Então, quando eu falo their children, faz a pergunta, analisou o contexto, faz a pergunta dentro do contexto. Filho deles de quem? Dos pais britânicos. Their science and technology homework. A lição de casa de tecnologia e de ciências de quem? Quem tem lição de casa? São os filhos. Então, o primeiro, their children, estou me referindo aos pais. E o segundo, their, quando eu falo lição de casa, quem tem lição de casa aqui no contexto? Os filhos, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro, their, eu me refiro a British parents. E o segundo, their, eu me refiro aos filhos deles. Their children, ok? Agora, linha 3. These. These se refere ao que na linha 3? Vamos juntos. Sempre começa do início do período, para você entender o contexto. Since the implementation of the national curriculum in the late 1980s, the teaching of these disciplines has changed radically. Então, aqui, esse these, estas disciplinas mudaram radicalmente. Então, esse these está se referindo ao quê? Disciplinas, ok? Então, desde a implementação do currículo nacional, no final dos anos 80, o ensino destas disciplinas mudou radicalmente, ou tem mudado radicalmente. Desse these, estou me referindo ao quê? Disciplines. São as disciplinas dos alunos, ó. Disciplines. Ou matérias, como falamos aqui no Brasil. Agora, na linha 7, they. Então, vamos lá. 5, 6, 7. They learn to communicate, whether working alone or contributing to a group effort. Então, aqui, pessoal, vocês viram que não tem vestígio quem é they. Então, o que eu faço? Eu volto no período anterior para verificar a quem esse they está se referindo. Então, vamos voltar um período aqui, ó. Achei, ó. People now have to behave like scientists in and outside the classroom. Então, ó, pupil, tá aqui, ó. Os alunos agora têm que se comportar como cientistas dentro e fora da sala de aula. Eles aprendem a se comunicar. Então, analisei o contexto. Primeiro passo. Segundo, fazer a pergunta dentro do contexto. Quem aprende a se comunicar? Pupil, os alunos. Aí você coloca aqui, ó, linha 7, quem é? Pupil. Ok? Which, na linha 14. Se which significa qual. Tá? O que ele está se referindo aqui, ó. Technology, which was previously encountered as an option at secondary school and often limited to technical drawing, is now compulsory for people aged between 5 and 16. Esse technology, qual foi anteriormente considerado uma opção na escola secundária e frequentemente limitada a desenho técnico, agora é compulsória para os alunos entre 5 e 16 anos. Então, tecnologia qual foi anteriormente, né, considerada como uma opção. Então, esse which eu estou me referindo a quem? Tecnologia, tudo bem? Então, por isso que a gente precisa verificar o que foi mencionado anteriormente
e o que o pronome está retomando. Aqui esse which é usado para retomar coisas, objetos e animais, ok? Agora, se fosse o who, W-H-O, estaria sendo usado para retomar pessoas, ok? Ou palavras neutras, que é o caso aqui de technology. Esse which se refere a technology. Nossa, que gostoso. Como é bom aprender, né, pessoal? Them, na linha 18. Vamos juntos aqui. Então, vai sempre no começo do período para você entender do que se trata o parágrafo, do que se trata o período, que é o caso aqui. As in science, the new approach is based on practice. People are encouraged to identify opportunities for design and technological activities and to express them verbally. Como na ciência, né, essa nova abordagem é baseada na prática. Os alunos são encorajados a identificar as oportunidades de atividades tecnológicas de design e expressá-las verbalmente. Então, expressar o que? Eu estou me referindo ao que dentro desse parágrafo, professor? Atividades tecnológicas e de design. Então, quando eu falo expressá-las, o que vem antes? As atividades. Então, esse them na linha 18 se refere a activities, ok? Agora, a última pergunta aqui que nós temos, they, na linha 20. Então, linha 20 aqui, ó. Sempre volta do comecinho para você entender. O they está aqui, então volta um período para você entender o que ele está substituindo. Então, vamos lá. They learn these abilities in the contexts of home, school, recreation, community, and also business and industry as they approach school leaving age. Então, eles aprendem essas habilidades nos contextos de casa, de escola, recreação, comunidade e também empresa, indústria, à medida que eles se aproximam da idade de sair da escola. Então, aqui eu estou me referindo a quem? Quem se aproxima da idade de sair da escola? Os alunos, pessoal. Então, people, aqui de novo, ó. Então, era isso, pessoal. O que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, para retomar, sempre que eu quiser descobrir o que significa um pronome, em primeiro lugar, analisem o contexto no qual ele está inserido, não precisa saber o que está escrito no texto inteiro, não precisa ter o conhecimento de palavras por palavras, você só precisa entender o contexto, em segundo lugar, fazer a pergunta. A quem se refere esse pronome? Ele está retomando alguma palavra que foi anteriormente mencionada ou não? Então, vale a pena ressaltar isso, tudo bem? Era isso, pessoal. Muito obrigado por participar aqui comigo. Um abraço e nos encontramos na próxima aula. Bye, bye!